1907 estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas. Institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da Proteção Especial a Vítimas e a Testemunhas. Artigo 1º. As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, e pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta lei. Parágrafo 1º. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria entre si ou com entidades não governamentais, objetivando a realização dos programas. Parágrafo 2º. A supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da União ficarão a cargo do órgão do Ministério da Justiça, com atribuições para a execução da política de direitos humanos. Artigo 2º. A proteção concedida pelos programas e as medidas dela decorrentes levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção da prova. Parágrafo 1º. A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha, conforme o especificamente necessário em cada caso. Parágrafo 2º. Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja personalidade ou conduta seja incompatível com as restrições de comportamento exigidas pelo programa, os condenados que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. Tal exclusão não trará prejuízo à eventual prestação de medidas de preservação da integridade física desses indivíduos, por parte dos órgãos de segurança pública. Parágrafo 3º. O ingresso no programa, as restrições de segurança e demais medidas por ele adotadas terão sempre a anuência da pessoa protegida ou de seu representante legal. Parágrafo 4º. Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas. Parágrafo 5º. As medidas e providências relacionadas com os programas serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua execução. Artigo 3º. Toda admissão no programa ou exclusão dele será precedida de consulta ao Ministério Público, sobre o disposto no artigo 2º, e deverá ser subsequentemente comunicada à autoridade policial ou ao juiz competente.
Artigo 4º. Cada programa será dirigido por um conselho deliberativo em cuja composição haverá representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e de órgãos públicos e privados relacionados com a segurança pública e a defesa dos direitos humanos. Parágrafo 1º. A execução das atividades necessárias ao programa ficará a cargo de um dos órgãos representados no Conselho Deliberativo, devendo os agentes dela incumbidos ter formação e capacitação profissional compatíveis com suas tarefas. Parágrafo 2º. Os órgãos policiais prestarão a colaboração e o apoio necessários à execução de cada programa. Artigo 5º. A solicitação objetivando ingresso no programa poderá ser encaminhada ao órgão executor. Inciso 1. Pelo interessado. Inciso 2. Por representante do Ministério Público. Inciso 3. Pela autoridade policial que conduz a investigação criminal. Inciso 4. Pelo juiz competente para a instrução do processo criminal. Inciso 5. Por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos. Parágrafo 1º. A solicitação será instruída com a qualificação da pessoa a ser protegida e com informações sobre a sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação ou ameaça que a motiva. Parágrafo 2º. Para fins de instrução do pedido, o órgão executor poderá solicitar com a aquiescência do interessado. Inciso 1. Documentos ou informações comprobatórios de sua identidade, estado civil, situação profissional, patrimônio e grau de instrução e da pendência de obrigações civis, administrativas, fiscais, financeiras ou penais. Inciso 2. Exames ou pareceres técnicos sobre a sua personalidade, estado físico ou psicológico. Parágrafo 3º. Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, gravidade e a iminência da coação ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser colocada provisoriamente sob a custódia de órgão policial pelo órgão executor, no aguardo de decisão do Conselho Deliberativo, com comunicação imediata a seus membros e ao Ministério Público. Artigo 6º. O Conselho Deliberativo decidirá sobre, inciso 1, o ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão. Inciso 2, as providências necessárias ao cumprimento do programa. Parágrafo único. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de seus membros e sua execução ficará sujeita à disponibilidade orçamentária. Artigo 7º. Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso. Inciso 1. Segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações. Inciso 2. Escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para prestação de depoimentos. Inciso 3. Transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a proteção. Inciso 4. Preservação da identidade, imagem e dados pessoais. Inciso 5. Ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular
ou de inexistência de qualquer fonte de renda. Inciso 6. Suspensão temporária das atividades funcionais sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar. Inciso 7. Apoio e assistência social, médica e psicológica. Inciso 8. Sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida. Inciso 9. Apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal. Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo Conselho Deliberativo no início de cada exercício financeiro.